Lado Elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Entre lobisomens, vampiros e demônios. O Pacto com o Diabo. Relato verídico. O relato dessa noite é algo surreal e surpreendente
e vai contar a história de um jovem músico que vendeu sua alma para o diabo, em busca de fama e riquezas. Mas o que ele não sabia é que tudo isso tinha um preço altíssimo a se pagar, e esse preço foi cobrado mais cedo do que o esperado. Uma vez que esse rapaz vendeu sua alma e passou a fazer parte da elite oculta, ele passou a viver constantemente atormentado pelo sobrenatural, mesmo ele sendo um rapaz cético, julgando apenas existir Deus e o diabo. Lobisomens e vampiros para ele era algo surreal. Só existia em filmes e histórias de terror. Hoje, aos 75 anos de idade, ele decidiu compartilhar sua história com todos aqui do canal. Sua vida consiste em pacto com entidades demoníacas, encontros com lobisomens e ataques de vampiros espirituais. Então preparem a pipoca, que o relato dessa noite é longo. E agora, vamos ao relato. Olá, me chamo Kevin, e o que vou relatar aqui talvez seja algo que está além da racionalidade de muitos, pois essa minha história é algo muito surreal. Pois de fato, posso afirmar que durante minha juventude fui muito cético em relação ao desconhecido, mas depois do meu envolvimento com o ocultismo, de fato, posso afirmar para vocês que ouvem este relato, que presenciei com meus próprios olhos a existência de vampiros, lobisomens, anjos e demônios. Eu tive que criar um e-mail novo para não ser reconhecido pela verdadeira elite oculta que controla o mundo. Ontem, pesquisando sobre algumas coisas dessa organização criminosa sobrenatural, me deparei com esse canal de mesmo nome, onde traz relatos e experiências com o desconhecido. Vivida por pessoas que se ocultam por receio de serem chamadas de loucas. Então, no meu entendimento, o canal não se faz referência à elite oculta, mas seu nome Elite Oculta simplesmente se refere a uma massa de pessoas que se ocultam no sobrenatural, mas aqui no canal se sentem livres para relatarem suas experiências com outras pessoas que passam por casos semelhantes. Bom, de antemão, afirmo que tudo que vivi e presenciei é algo muito surreal e vale a pena ser contado nos mínimos detalhes, e juro pela minha vida que tudo isso é real. Atualmente, tenho 75 anos, e depois de muito tempo do ocorrido, desse fato decidi compartilhar com vocês. O fato ocorreu na década de 60 a 90. Sou um legítimo cidadão americano, nascido em Nova York no ano de 1945. Meus pais são brasileiros e decidiram mudar de vez para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, logo que o presidente da época, Getúlio Vargas, cogitou a ideia de apoiar Hitler. Meu pai tinha uma empresa de charuto no condado de Albany, em Nova York, e devido à queda na bolsa, meu pai teve que fechar as portas de algumas filiais e mandar metade dos empregados embora. E com muito custo, conseguiu retomar os negócios. Meu pai tinha o desejo de abrir uma filial de sua empresa em São Paulo, Brasil. E a ideia inicial dele era que eu administrasse. E devido a isso, morei algum tempo no Brasil e passei a dominar tanto o português quanto o inglês fluente. Devido a alguns problemas de saúde, meu pai teve que abrir mão da ideia de montar uma filial de sua empresa de charutos no Brasil, e com 14 anos, retornei aos Estados Unidos para estudar no ensino médio. Durante o colegial, eu era um garoto prodígio no violino e deixava as garotas emocionadas e hipnotizadas sempre que tocava canções de Carlos Gardel, principalmente seu maior sucesso, Por Una Cabeça. Essa era a minha música preferida, já que também eu era um expert em dançar tango. Também tocava outras canções tanto peculiares para a época, como Dave Strauss Sonata, de Giuseppe Tartini, violonista do século XVIII, que afirma que tal canção foi ensinada a ele pelo próprio diabo. Às vezes, eu a modificava em outros tons e acordes enquanto tocava. Parecia estar melhor produzida pelas minhas mãos do que pelo próprio Tartini. Eu me sentia inspirado, porém,
nunca conseguia reproduzir como tal perfeição aos olhos alheios. Eu era filho único e com 16 anos perdi o meu pai. Ele faleceu de efisema pulmonar. Sim, devido ao tabagismo. Isso foi em 1961. Naquela época, fumar era a coisa mais maravilhosa do mundo. E até cigarros de chocolate eram vendidos para crianças, incentivando as mesmas ao vício. A nossa empresa foi passada à minha mãe, que, incapaz de administrar, a vendeu e em 2 anos estávamos falidos. Nesse mesmo ano, comecei a cursar a Universidade de Molloy em colégio católico, em Long Island, em Nova York. A situação estava cada vez mais difícil e quase não tinha dinheiro suficiente para bancar os estudos. Vendemos a nossa casa e nos mudamos para Seattle e passei a cursar filosofia na Universidade Pública de Washington em 1963. E acreditem, eu era colega de sala do famoso artista marcial Bruce Lee. Sim, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, pois éramos colegas de classe, já que ele também cursava filosofia. Ele era bem sistemático e não tinha outro assunto a não ser Kung Fu chinês. Me lembro que certa vez, eu e alguns alunos começaram a treinar Kung Fu com ele no colégio, mas era impossível acompanhar seu ritmo, pois o seu aquecimento era correr por cerca de 10 quilômetros em volta do campus no intervalo das aulas. Além de um bom lutador, ele era um excelente filósofo, mas abandonou os estudos e se mudou para Los Angeles. Éramos amigos, mas logo perdemos o contato, assim que ele se mudou e se tornou famoso. Mas aprendi muito com ele, pois quando ele colocava uma ideia na cabeça, não havia ninguém capaz de fazê-lo desistir. E eu passei a me espelhar muito na filosofia de vida de Bruce Lee, e decidi me tornar músico, mesmo que isso custasse a minha alma. Como eu já tinha facilidade para a música, passei a me aperfeiçoar e fazer pequenas apresentações em bares. Em 1963, fui convidado para tocar em vários barzinhos famosos da época, e quase todos os finais de semana lá estava eu, com meu violino, tocando e emocionando o público e ganhando uma grana extra que usava para os meus estudos e para ajudar em casa. Certa noite, após tocar por 2 horas seguidas, terminei o meu musical e me juntei a alguns amigos no bar e fui beber com eles. Por volta de 3 da manhã, eles estavam de saída e me perguntou se eu não queria uma carona para casa. Eu disse que não, pois ainda tinha que receber o meu dinheiro como dono do bar. Então, eles saíram e eu fiquei na mesa sozinho. Não passou nem 10 minutos e lá veio o dono do bar. Seu nome era David Carfield. Ainda me lembro como hoje. Estava tocando Through the Laps de Tiny Tim, uma das minhas músicas favoritas da época. Me lembro o tempo de paquera no colégio, pois eram outros tempos. David Carfield veio até mim e disse: "Kevin, você toca muito bem, rapaz. Você tem um dom. Quando está aqui, o bar fica lotado de clientes. Parece que todos vêm excepcionalmente para ver o seu talento de músico. Olha, o nosso combinado dessa noite foi $10, mas vou te pagar 20 e tenho uma proposta irrecusável para você." Bom, tentei disfarçar minha embriaguez e olhei David nos olhos e disse: "Diz aí sua proposta. Quero que você venha tocar aqui no meu bar todas as noites e te pago $80 por semana." Eu logo disse: "Meu Deus, David, isso é muito dinheiro. Mas infelizmente não posso aceitar sua proposta, pois tenho faculdade pela manhã e não posso chegar em casa às 4 da manhã para sair às 5h50 para o colégio. Mas se você quiser, eu posso estar aqui todos os finais de semana." E ele disse: "Marcos, meu amigo, às vezes para ganharmos uma coisa, temos que abrir mão de outra. Você é um garoto esperto. Tenho certeza que tomará a decisão correta e virá aqui me procurar. Vou chamar um táxi para te deixar em casa. E não se preocupe, é por minha conta." Saí do bar por volta de 3 da manhã, entrei no táxi
e o taxista disse: "Bom dia, Sr. Kevin. Vai para a Avenida Western 913?" E eu logo disse: "Bom dia. Sim, mas como sabe o meu nome e como sabe para onde eu vou?" "Sou taxista, senhor. Minha função é saber das coisas." "Ah, imaginei que talvez já tivesse pego o táxi com ele em alguma noite que não me recordava. Me desculpe pela minha falta de educação. Me chamo Lincoln e sei de várias coisas além de dirigir um táxi." "O senhor tem um dom incrível, Sr. Kevin. Você é um artista da música. Isso chamou muita atenção do meu chefe, pois talento musical é o que ele mais aprecia." Eu logo disse: "Pare de me chamar de senhor. Achei que vocês taxistas não tinham patrões." Ele logo disse: "Todos temos patrões. Você, por exemplo, é um músico, mas quem te contrata para uma apresentação ou show passa a ser o seu chefe. O seu chefe é algum empresário?" Ele disse: "Posso lhe dizer que ele é o empresário dos empresários. Ele está muito interessado em você, mas ele não é do tipo que vai até as pessoas. Ele simplesmente aguarda as pessoas irem até ele. Na verdade, em toda a sua existência, ele só foi atrás de um certo alguém lhe oferecer todas as riquezas desse mundo em troca de sua reverência, mas as coisas não saíram como esperado. Poxa, seu chefe deve ter muito dinheiro. Se ele é um empresário, eu gostaria de conhecê-lo algum dia." "Com certeza irá conhecê-lo, Sr. Kevin. Só aguarde a hora certa chegar." O táxi parou e me deixou na porta de casa. Desci e quando olhei para a cara do motorista para agradecê-lo, o que eu vi a seguir me fez gelar a espinha e perder a voz. A sua face estava pálida. Seus olhos vermelhos se fixaram nos meus olhos e nesse momento comecei a sentir forte náusea e tontura. Não conseguia falar e nem me mexer. Era como se aquela coisa que minutos atrás era apenas um rapaz comum, mas agora se assemelhava a uma criatura demoníaca, me hipnotizasse. Fiquei paralisado por mais ou menos 20 segundos e foi quando aquilo abriu sua boca e disse: "Boa noite." Eu posso perceber longas presas, como se fosse de um vampiro. Tenho certeza que aquilo não foi o efeito do álcool, pois já havia me embriagado diversas vezes, e essa foi a primeira vez que vi algo do tipo. Bem, acabei desmaiando ali mesmo na entrada de casa, e só me lembro de acordar no dia seguinte por volta das 11 da manhã. A minha mãe, preocupada, entrou no quarto e disse: "Kevin, o que aconteceu? Te encontrei caído na porta de casa. Você cheirava a bebida e mal conseguia ficar de pé. Te trouxe pra cama e voltei pro meu quarto." "Me desculpe, mãe. Apenas tive um dia ruim. Isso não vai acontecer novamente." "Meu filho, eu não quero te assustar, mas preciso te contar o que eu vi depois que voltei para o meu quarto. Comecei a sentir um forte cheiro de podre. Levantei e fui procurar de onde vinha esse cheiro, e logo percebi que vinha do seu quarto. Assim que entrei, não acendi a luz de imediato, para não te acordar. Mas quando olhei em sua direção, me deparei com uma sombra negra em cima de você. Aquela coisa era mais escura que a própria escuridão. Você se debatia, mas a coisa te segurava te imobilizando. Muito assustada, logo acendi a luz e aquilo desapareceu num piscar de olhos." "Mãe, a senhora está me assustando." "Me desculpe, meu filho. Olha, domingo vou convidar o padre James para almoçar aqui em casa. Converse com ele, talvez isso te ajude." Não dei muita credibilidade para o que minha mãe falara. Afinal, aquilo deveria ser algumas das suas táticas para me levar para a igreja. Quanto ao taxista que se transformou em um vampiro, atribuí o fato à bebida e continuei minha rotina diária. Apesar da minha mãe me aconselhar a não trabalhar como músico à noite naquele bar, eu não tive escolha e tive que aceitar a proposta do Sr. David, pois a situação financeira em casa estava cada dia mais difícil. Trabalhava apenas de quarta a domingo e recebia $80 por semana. Na década de 60, isso era muito dinheiro, o suficiente para bancar as despesas da casa e a faculdade.
Por outro lado, isso me deixava exausto. Sempre chegava em casa às 3 da manhã e quando mal fechava os olhos, já tinha que levantar para ir para o colégio. Padre James vinha algumas vezes para conversar comigo, sem sucesso, pois sempre que minha mãe falava que ele vinha, eu inventava uma desculpa para sair de casa, mas logo mudei de ideia e por conta própria pedi à minha mãe que o convidasse novamente à nossa casa, pois precisava muito de falar com ele. Pois certa noite, após voltar tarde do bar, em mais um dia de trabalho como de costume, peguei carona com alguns amigos, eles me deixaram a 2 quadras de casa e o resto do percurso eu segui a pé. Uma fina garoa tomava conta das ruas e naquele horário não havia movimentação nenhuma, principalmente naquela época que a iluminação das ruas era bem precária. Então segui pelo bulevar rumo à minha casa e logo percebi que algo me seguia. Senti aquela sensação ruim. Por mais que eu não pudesse ver o que era que me perseguia, eu sentia claramente algo se aproximar mais e mais. Era como se me observasse por detrás das árvores. Eu havia bebido aquela noite, mas não a ponto de me embriagar. Muito assustado, comecei a correr e aquilo que me perseguia se revelou. Uma enorme criatura, semelhante a um cachorro, saiu de trás de uma das árvores ali da rua e veio correndo em minha direção. Comecei a sentir um forte fedor de cachorro molhado enquanto a criatura se aproximava. Aquilo era muito rápido. Me alcançou em fração de segundos, o que parecia impossível, pois aquilo estava no mínimo 200 metros de mim. Senti aquilo tombando contra mim e me atirando a 2 metros de distância. A criatura que corria como um cachorro se pôs de pé e deveria ter no mínimo uns 2 metros de altura. Seu corpo era coberto de pelos totalmente negros. Tinha um focinho semelhante a de um cachorro, mas a sua face lembrava de um homem, e da sua boca saíam longas presas. Suas pernas eram tortas em formatos de Z, e aquilo deveria pesar no mínimo uns 200 quilos de tão enorme que era. Eu estava caído no chão quando a criatura se aproximou. Achei que morreria naquele momento. E mesmo se eu gritasse, não daria tempo de alguém me ajudar, pois não havia ninguém na rua. Aquela coisa se aproximou de mim, e antes que pudesse me fazer qualquer mal, por um motivo desconhecido, aquilo também caiu no chão. Escutei um barulho de ossos se quebrando. A criatura se contorcia enquanto perdia a forma monstruosa e se transformava em uma pessoa comum. Eu não fiquei lá para ver. Aproveitei a situação e corri para casa. Olhei para trás e vi um homem de 4 no chão. Ele era negro e forte. Aparentava ter por volta de 30 anos de idade. Entre lobisomens, vampiros e demônios, o pacto com o diabo. Parte 2. Padre, é o Kevin. Ele anda estranho. Certa noite, presenciei uma sombra o atacando em seu quarto. Outras vezes, escuto ele conversar sozinho enquanto dorme. Ele sempre chega bêbado em casa. Certa noite, sonhei que o diabo queria o levar de mim. Ele me dizia que apreciava o talento do meu filho e que se eu o entregasse, seria bem recompensada. Ele me daria a vida de luxo novamente, que perdi após o falecimento do meu marido. Mas se eu o recusasse, eu ficaria na lama, perderia o pouco que tenho e viveria como uma mendiga na rua. Rose, você não acha que talvez isso tenha sido apenas um pesadelo? Assim espero, padre. Mas como me explica a sombra que vi semana passada em cima do meu filho? Como se sugasse suas energias? Isso pode ter sido o início de uma possessão. Ou talvez um mal de fato esteja atrás do seu filho, senhora. Rose, mas enquanto não temos certeza, não podemos fazer nada a não ser orar. Tem outra coisa que quero te contar. Diga, senhora. O meu marido, o pai do Kevin, fez um pacto com o diabo
Isso foi muito antes de nós nos casarmos. Ele veio a me revelar mais tarde todos os detalhes. Eu o convenci a buscar a Deus, e assim ele fez. Mas em menos de 2 anos, perdemos todo o nosso dinheiro. Meu marido veio a falecer, a nossa empresa veio à falência. E eu, como não sabia administrar, tive que vender tudo a preço de banana. Na noite em que meu marido faleceu, tive o primeiro sonho com aquele ser das trevas. Ele me disse que eu era culpada pela morte do meu marido, pois o convenci a se rebelar contra ele. E ele só não me matou porque tem interesse no Kevin, e eu posso ser de grande ajuda. Rose, isso explica o porquê do seu marido nunca ir às missas. Isso é um caso sério e muito grave. Não sei se posso te ajudar, mas farei o meu possível. Te aconselho a fazer muitas orações. E lembre-se do que a palavra do Senhor diz: resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, por favor, chame o Kevin. Preciso falar com ele. Entrei na cozinha e fingi que não ouvi nada. O padre James pediu para que minha mãe nos deixasse a sós. Sr. Kevin, tem algo que queira me contar? Por favor, padre, seja menos formal. E respondendo a sua pergunta, não tenho nada a lhe contar que você não saiba. Bem, se não precisa de mim, vou me retirar. Tenho outros afazeres. Espere, padre. Na verdade, tem muita coisa que o senhor não sabe. Eu sei que pode parecer loucura, mas ultimamente ando vendo coisas. Algo está me perseguindo, padre. E é algo ruim. Você ouviu a conversa que tive com a sua mãe agora há pouco, certo? Sim, o suficiente. Eu sabia que esse dia chegaria, Sr. Kevin. Não há escapatória. Olha, ou você aceita a proposta do mestre, ou as consequências serão graves, e não há ninguém para te ajudar. Mas, Padre James, você só está por conta própria, rapaz, e a decisão é única sua. Você pediu meus conselhos, e os meus conselhos são esses. Aceite ele na sua vida, e não cometa o mesmo erro do seu pai em traí-lo, e terás uma vida longa e satisfatória. Agora, se me der licença, preciso ir. Cuide-se. As minhas dúvidas se transformaram em certezas. Agora eu sabia que o Padre James tinha de fato alguma ligação com tudo isso. O meu mundo desabou naquele dia. Então, forças ocultas estavam atrás de mim, e todo o dom musical que tenho. Não era algo natural que vinha de mim, mas sim o próprio diabo que me inspirava com as minhas belas canções. E o lobisomem que me perseguiu noite passada, e o taxista que parecia um vampiro? Isso era muito para o meu ceticismo. Eu não tinha mais nada a fazer, a não ser parar com a bebida e ignorar os fatos. Durante a semana, tudo ocorreu normalmente. Conheci uma garota no colégio e logo começamos a namorar, e chamarei aqui de Jane. Vez ou outra, Jane estava no pub para assistir minhas apresentações musicais. Com o dinheiro que ganhei lá, comprei um carro, um Alfa Romeo 1960. E sempre, depois das minhas apresentações, eu deixava Jane em casa. Ela morava no Pine Street, próximo ao Paramount Teatro. Naquela noite, enquanto ia deixá-la em casa, conversávamos enquanto ouvia I Still Stand Three dos Beatles. Jane, você acredita em lobisomem? Por que a pergunta, Kevin? Sei lá, assim tão repentinamente? Nada. Apenas lembrei que algumas semanas atrás avistei um, aqui mesmo em Seattle, enquanto voltava bêbado da pub. A minha avó é Wicca, não somente praticante. Ela vem também de uma linhagem de bruxas, uma das remanescentes de Salem. Então a senhorita acredita em bruxas? O senhorita acredita em lobisomens? Não somos tão diferentes. Após me despedir e deixar Jane em casa, segui para a Avenida Western, que fica a cerca de 8 quilômetros dali.
era onde eu morava. Enquanto seguia meu caminho para casa, fui abordado por uma chuva torrencial. Em 5 minutos, depois o meu carro apresentou alguma falha mecânica. Estava a uns 2 quilômetros de casa, mas disse a mim mesmo que não iria a pé naquela chuva. Mas cerca de 10 minutos depois, sem nenhum sucesso, e ainda a partida no carro, lá estava eu, a pé na chuva, seguindo para casa. E logo de repente, para ao meu lado, um Ford Crown Vic, carro popular da época. A janela do motorista se abre e um rapaz loiro de aparentemente seus 20 anos de idade diz: "Olá, Kevin. Ótima noite para uma caminhada. Vamos, entre, te levo até em casa." "Eu te conheço? Como sabe meu nome?" "Você fala demais para quem tanto queria me ver. Vamos, entre no carro. Não vou pedir novamente. Se não quiser saber sobre mim, eu vou embora." Pensando se tratar de um conhecido que talvez não me lembrava, eu entrei no carro e enquanto seguia pela Alameda 63 Avenue, ele logo disse: "Você tem um grande talento como músico. Sei que não me conhece, mas já ouviu falar de mim. Eu sou o empresário dos empresários e gostaria de te fazer uma proposta." "Então diga." "Quero que trabalhe unicamente e exclusivamente para mim. Em troca, farei a maior gravadora norte-americana fechar contrato com você. Te colocarei entre os grandes e famosos. Sua vida será regada de muito luxo e fama." Quando eu vi aquele rapaz dizer aquilo, algo em mim despertou e me senti atraído por tudo que o jovem falara. Relutei contra minha descrença e tentei achar algum sentido em toda essa conversa. Aquele rapaz era muito jovem para ser um empresário, mas talvez poderia ser o filho de alguém muito poderoso. "Olha, sinceramente isso tudo é mais do que desejo, mas como você vai me ajudar nisso? A propósito, qual é o seu nome?" "Eu estive te observando por todo esse tempo, Kevin. Eu sou aquele que te inspira nas mais belas canções. Sou quem te guia pelo caminho da luz e deseja puramente o seu crescimento espiritual e material. Só eu quem vou te fazer gigante sobre os grandes. Sou como um pai para aqueles que me adoram e uma pedra no caminho daqueles que me amaldiçoam." Assim que ele disse essas palavras, ele me olhou profundamente nos olhos e, em questão de segundos, os seus olhos se tornaram vermelhos como brasa. Um pavor tremendo me percorreu a espinha. Gritei para ele parar o carro. Gritei que eu pertencia a Deus e nunca, jamais desejaria nada dele. E a única coisa que escutei assim que me atirei para fora do carro foi: "Escolha errada. Seu Deus te abandonou, Kevin. Bem, nos vemos em breve." Contei tudo o que ocorreu a Jane e ela me apresentou sua avó Jude. Jude era uma senhora de 76 anos. Ela era magista, praticava Wicca e outros tipos de magia. Com o tempo, eu e Jane nos tornamos seus alunos e passamos a aprender magia. Aquilo era fundamental para afastar todo o mal que me rondava e realmente vinha dando certo. Mas em contrapartida, a situação financeira em casa vinha de mal a pior. Inclusive o pub, onde eu fazia meu concerto musical, vinha perdendo o movimento pouco a pouco. Enquanto estudei com a avó Jude, aprendi muitas coisas bacanas. Ela foi interrompida de continuar com seus ensinamentos devido a problemas de saúde. Problemas esses que mais tarde vim a descobrir que eram ataques de outros bruxos, os quais pertenciam à seita satânica de nome Los Iluminados. Também só vim ter conhecimento da mesma bem mais tarde. Ainda me lembro perfeitamente das últimas instruções da minha mestra, vó Jude. Ela me disse: Kevin, meu querido aluno, não vou poder continuar nosso aprendizado. Você já está bem instruído. Com certeza seguirá pelo caminho da luz e da evolução. Sei que você, por sinal, é um rapaz bem cético,
Mas se você não abrir os seus olhos, jamais poderá ver, e se não ver, como vai se proteger? Você me disse certa vez que foi perseguido por um lobisomem. Você viu, você sentiu medo, ouviu aquela criatura ao seu alcance. Eu, como magista, já presenciei lobisomens e outras criaturas sobrenaturais, tanto nesse mundo físico quanto da outra parte do véu. Existem 5 tipos de lobisomem. O homem que sofre de licantropia, esse só acha que se transforma na fera. Temos o típico lobisomem amaldiçoado, que se transforma em noites de lua cheia e não tem controle algum de suas ações. Temos o Canis, esse vem de uma antiga linhagem de lobisomens. Temos a besta herege, esse é o tipo de lobisomem que se transforma por magia negra. Ele tem total controle do seu corpo e ações. E o quinto é conhecido como a fera sem controle, um tipo mortal da besta em sua forma, mas demoníaca e destruidora. O indivíduo que se transforma nessa coisa, ele vende seu corpo para espíritos demoníacos que o possuem, dando-lhe super forças e essa aparência monstruosa. Esses também são conhecidos como cachorros de Satanás. E por último, temos lobisomens no plano espiritual. Esses são bestas que habitam o mundo espiritual em várias camadas. Também são conhecidos por serem mais cruéis que demônios. Quando estudávamos projeção astral, te ensinei alguns truques para nunca cruzar o caminho desta criatura. Espero que tudo isso seja útil em sua caminhada. O ano era 1964. Estava cursando o 2º ano da faculdade. Porém, as coisas iam de mal a pior. Fui dispensado dos showzinhos que fazia no bar, pois o movimento estava caindo. Minha mãe estava doente. Tive que vender o carro para comprar remédios para ela. Nessa época, estava estudando magia com um grande mago, que chamaria aqui de Mike. Mike era bem extrovertido e era muito sábio e competente. O mesmo já fora membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Ele já havia sido aluno de Samuel McGregor e Elater Crowley. Já havia alguns meses que tinha me tornado aluno de Mike. Porém, o mesmo me proibia de usar certos tipos de magia para melhorar minha situação financeira. Ele não compreendia que a situação estava tão crítica que eu estava sem dinheiro até para comer. Muitas das vezes, era Jane que me ajudava com o pouco que tinha. Então, naquela tarde de outono, decidi pedir permissão do meu mestre Mike para praticar Goetia e invocar um grande espírito de nome Boone. Praticava meus estudos sobre Goetia escondido e me familiarizei muito com 26 espíritos, o poderoso, forte e grande duque do inferno. E tem 30 legiões de demônios sob seu comando. O grande duque Boone, deus da riqueza e do ouro, já conhecia alguns magistas que ficaram ricos da noite para o dia com a ajuda desse espírito. Eu estava decidido a tentar. Então fui conversar com meu mestre Mike para ter a sua autorização. Mestre, preciso falar com o senhor. Fala aí, bicha. Qual é o babado? Mestre, tem algum tempo que eu precisava te falar isso, mas eu não sei por onde começar. Só precisava da sua compreensão e apoio. Vamos, bicha. Desenrola esse babado, querida. Já até sei o que o bofe quer. É aquela sirigaita que você namora. Ai, chuchu, aquela arregaçada não presta. Parte dessa vibe. Vou arrumar um bofe pra você. Aqueles que seguram um picumã de equi. Não, mestre. Não tem nada a ver com a Jane. A situação é bem pior. Bem pior que aquele jaburu horroroso? Duvido. Mas desabafa aí, querida, que estou com pressa. Tem um encontro com um Mundrongo que conheci no centro de Umbanda. Bem, mestre, como já disse algumas vezes para o senhor, a situação para mim
vem de mal a pior. Estou sem trabalho. Minha mãe tá doente. Não tenho dinheiro para nada. Se não fosse a Jane me ajudar, eu nem sei o que seria de mim. Querido, acorda pra vida. Tem muito recalque em cima de você. Larga aquela Barbie que tá com você e se joga aí para um cara rico, vai viver a sua vida. Mestre, por favor, sem gracinhas. Eu não tô com tempo para isso. Meu Deus, sangue de Baphomet tem poder. Sem estresse. Senta aí, eu vou jogar um tarô pra você. Vamos ver o que o teu futuro te reserva. Não, mestre. Chega, cansei. Estamos estudando Thelma há 8 meses. Eu queria dizer para o senhor que eu tenho estudado muito Goetia, mesmo sem o conhecimento do mestre. Eu acho que já estou pronto para praticar. Meu Deus, bicha, tu tá louca? Eu conheço magos experientes que estão aí há 10 anos estudando o sistema Goétio e ainda não praticaram, pois não estão preparados. Agora, Poderosa se acha apta para invocar demônios? Não, mestre. Não penso em invocar, e sim evocar. Nosso mestre, Aleister Crowley, adverte a usar a Goetia como último recurso. E essa é uma situação de emergência. Kevin, tem pouco tempo que você se iniciou na magia e já acha POC de Merlin? Bicha, tu é indisciplinada. Agiu pelas minhas costas. Tomou o caminho da esquerda. Se é isso que você quer, então se joga, pintosa. A partir de hoje, não te reconheço mais como meu aluno. Está por conta própria. Seu caminho é de trevas, assim como a sua alma. Bom, então é isso então. Adeus, mestre. Naquele dia fiquei muito receoso e chateado de talvez ter tomado a escolha errada. Bem, agora não tem mais volta. Estava eu decidindo a realizar o meu próprio ritual Goétio naquela noite e evocaria o Grande Duque Boone. Bem, com o pouco de dinheiro que tinha, comprei os materiais, velas, incensos, óleo e algumas ervas. Desenhei o selo de Boone à mão e cobri com a caneta preta. Não usei o círculo mágico de proteção, pois não achei para comprar e nem sabia desenhar com precisão. Para resumir esse relato, a evocação foi um sucesso. O espírito apareceu dentro do triângulo da arte. Eu exigi a Boone muito dinheiro. Ele jogou na minha cara que o ritual estava todo errado, mas ele seria bondoso comigo e concederia a minha vontade. Bom, não vou dar mais detalhes, pois este não é o foco do relato. Mas o que posso dizer a vocês é que no dia seguinte fui chamado pelo dono do pub para voltar a tocar durante as noites e na primeira noite conheci o violonista John Hatford, que apreciou muito meu talento e daquele dia em diante passamos a fazer grandes apresentações. Logo me mudei para Nova York. Comprei um apartamento de luxo de vista para o Central Park. Eu e meu novo parceiro John Hatford fazíamos grandes apresentações em cassinos, clubes da alta sociedade e grandes eventos que nos rendiam milhares e milhares de dólares. Em 1965, me casei com Jane, mas 8 meses depois, conheci Alice em uma festa particular e secreta da alta sociedade, onde todos os participantes usavam máscaras. Posteriormente, comecei a me envolver com Alice e logo me separei de Jane e comecei um caso com Alice, que era 4 anos mais jovem que Jane. Em 1969, eu era um músico realizado. Tinha dinheiro para bancar qualquer coisa e só andava em meio à alta sociedade. O luxo já fazia parte da minha vida. Eu não saberia mais viver sem todo esse dinheiro. Naquele mesmo ano, me casei com Alice, mas foi aí que o sobrenatural começou. Após 4 anos de casamento, fenômenos paranormais começaram a acontecer. Meu sonho era ser pai, mas naquele ano, era a 4ª vez que Alice engravidava e perdia o bebê. Isso me deixou muito deprimido, quase em depressão, e por incrível que pareça,
Alice seguiu a vida tranquilamente. Ela era diretora-chefe de uma empresa de telefonia americana, bem conhecida da época, a Broadcom Telecomunicações, que faliu definitivamente em 2002. Deixei a profissão de músico e passei a me isolar dentro de casa. Morávamos em um apartamento de luxo em Nova York. Eu não tinha mais trabalho. Alice me deu um cargo de gerente nessa empresa, mas fui demitido 2 meses depois. Eu não tinha mais dinheiro e vivia com o dinheiro da Alice. Ela trabalhava e me bancava em tudo. Alice raramente colocava os pés em casa. Com o tempo, descobri que ela tinha vários outros amantes. Certa noite, eu estava na sala de casa sozinho vendo TV, pois havia 5 dias que Alice não pisava os pés em casa. Acabei cochilando no sofá e acordei meia hora depois com uma conversa que vinha do quarto de Alice. Eram 2 pessoas discutindo, um homem e uma mulher. A voz masculina era desconhecida, mas a da mulher parecia muito com a voz de Alice. Meu primeiro pensamento foi que ela já havia chegado em casa com algum amante e os 2 discutiam no quarto. Levantei rapidamente e fui até o quarto com muita raiva, mas o que me vi me deixou em estado de choque. O que estava ali não era humano, mas sim 2 demônios. Sim, 2 diabinhos vermelhos de aproximadamente 1 metro de altura, olhos negros e fundos, e ambos possuíam chifres e rabo. Aquilo parecia vir direto das profundezas do inferno. As criaturas discutiam uma com a outra, enquanto andavam de um lado para o outro no quarto. Subiam pelas paredes e davam cambalhotas. Assim que notaram minha presença ali na porta do quarto, ambos me encararam com uma cara de fúria, mostrando suas longas presas afiadas, como os gatos fazem quando se sentem ameaçados. Saí correndo do apartamento pelo vão do prédio. Naquela noite, parecia que não havia ninguém no prédio. Eu morava no 18º andar. Fui correndo pelas escadas, pois tinha um grande pressentimento que o elevador me deixaria na mão. Desci até o estacionamento do prédio, peguei o meu carro e dirigi para a casa de um amigo. Assim que cheguei, disse a ele que passaria a noite lá e lhe contei tudo o que aconteceu. Ele se prontificou a me dar abrigo e disse que poderia ficar o tempo que eu quisesse. Então, cogitei a ideia de ficar por lá 1 semana no máximo, pois não podia voltar para aquele lugar, pois havia algo muito errado ali. Havia algo muito errado com Alice. Peguei no sono por volta da meia-noite, me projetei no astral e tive um encontro com meu antigo mestre, Mike. Ele me disse que eu deveria ir embora de Nova York naquele momento, ou eu não viveria para ver o dia seguinte. Disse que Alice era uma grande ocultista, e esse tempo todo ela esteve jogando comigo. Na manhã seguinte, me lembrei de todo o sonho lúcido que tive com Mike e de seus alertas para sair de Nova York, mas decidi ignorar, pois não sou do tipo que foge dos problemas, e Mike é do tipo que faz tempestade em copo d'água. Com muito mais coragem do que na noite anterior, estava decidido a voltar para casa e descobrir o que estava acontecendo, mas algo me fez mudar completamente de ideia. Jerry, o meu amigo que estava ali na casa dele, entrou pela porta da sala do pequeno apartamento e me deu uma triste notícia, com um semblante muito triste. Ele me entregou o jornal New York Times que ele trazia contigo. E a notícia principal da capa era: aos 32 anos de idade, morre o artista marcial Bruce Lee. Quinta-feira, 10 de maio de 1973. Bruce Lee desmaiou no estúdio Golden Harvest enquanto fazia o trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão. Ele sofreu convulsões e dores de cabeça e foi imediatamente levado para o hospital de Hong Kong, onde os médicos diagnosticaram um edema cerebral. Lee não resistiu
e veio a falecer na madrugada de hoje. Fazia anos que não via o Bruce, mas aquilo foi de me cortar o coração. Me lembrei dos tempos do colégio em que estudávamos juntos. Eu estava destruído emocionalmente. Mais tarde, veio a notícia que o corpo de Lee estava vindo para a América, para ser sepultado em Lakeview Cemetery, em Seattle. Eu estava abalado emocionalmente, não poderia deixar de ir e dizer um último adeus a Lee. Estava decidido a voltar para Seattle. Pensei em passar no apartamento onde morava com Alice para pegar algumas coisas, mas veio um pressentimento que se eu entrasse lá, não sairia mais. Eu só tinha um carro que era da Alice e $80 na carteira. Nos anos 70, isso era muito dinheiro, suficiente para sobreviver por uma semana. Quando Jerry soube que eu pretendia cruzar o país de Nova York até Seattle, definitivamente ele teve certeza que eu não estava bem, pois de fato seriam mais 3.000 quilômetros. Seriam 2 longos dias de viagem, mas estava decidido. Pensei seriamente em ir de avião. Jerry até insistiu em me emprestar algum dinheiro, mas acabei decidindo ir de carro mesmo. Naquele mesmo momento, pois de fato eu tinha um mau pressentimento. Algo no meu inconsciente me falava para mim sair de Nova York o mais rápido possível. Dei partida no carro rumo a Seattle. Jerry havia me dado um mapa, pois naquela época era o único recurso para viajantes. Minha primeira parada era Chicago, a 12 horas de Nova York. Cheguei em Chicago por volta das 19 horas daquele mesmo dia. Dirigi por 12 horas direto. Só parei para abastecer e comer em alguma lanchonete qualquer de estrada. Parei em um tipo de cafeteria e lanchonete em Chicago. Como sou descendente de brasileiros, tinha o hábito de tomar café, diferente de muitos americanos. O nome era Café Emanuel, se não me engano. Antes de descer do carro, o porta-luvas do carro de Alice me chamou a atenção. Pensei, bem, ela é bastante rica. Talvez eu encontre algum dinheiro aqui ou algo de valor. O porta-luvas estava trancado com chaves. Isso me fez ter mais certeza que realmente havia algo de valor ali. Seria inútil forçar a abrir o mesmo. Mas para minha sorte, ali no estacionamento, parou um Ford Mustang GT 1967, o mesmo carro que eu estava. A diferença era que o meu era rosa, pois era um dos carros de Alice, mas não deixava de ser o mesmo carro. Para quem não sabe, nessa época, a maioria das chaves de automóveis eram padrão. Então desci do carro e perguntei ao motorista do Mustang se ele não me emprestaria a chave do porta-luvas dele, pois eu havia perdido a minha. Isso foi muito suspeito, considerando o fato que eu era um homem dirigindo um Mustang rosa. Mas o rapaz não hesitou e me emprestou a chave. Abri o porta-luvas e, para minha surpresa, só havia algumas maquiagens, uma nota de $10, um par de luvas de couro, um revólver, munições e um diário. Fiquei muito pensativo. Por que diabos Alice andava com uma arma de calibre restrito, embora seja excelente para a defesa pessoal? Deixei a arma ali mesmo no carro, peguei o diário de Alice e fui lê-lo, enquanto eu tomava um café. O que li ali no diário me deixou completamente em choque. Aquilo não podia ser real, mas fazia todo o sentido. Aquilo era uma espécie de agenda e contava detalhadamente a rotina de Alice. Alice era uma meretriz, termo referido a prostitutas dessa época. A mesma pertencia a uma sociedade secreta chamada Black Spiral, em português, Espiral Negra. Ela participava de cultos satânicos onde o objetivo era oferecer
fetos humanos a demônios. Sim, ela estava casada comigo apenas para gerarmos um filho todo ano. Assim, ela dizia que houve complicações na gravidez e perdeu a criança, quando na verdade isso era feito propositalmente no 5º mês da gestação. Assim, ela oferecia o feto no ritual, onde o mesmo era comido pelos sacerdotes que estavam incorporando demônios. Esse ritual exigia que a criança fosse pura, vindo de um casamento sagrado. A criança não poderia ser bastarda, então entendi o motivo do nosso casamento. Agora pasmem com o que vou contar aqui. O sangue dos inocentes dava um poder aos sacerdotes. Sim, eles tinham o poder de se transformar em uma criatura semelhante a um lobisomem, só que muito mais forte que um lobisomem comum. Algo bem semelhante a uma criatura que vinha anos atrás em Seattle. Era o lobisomem que se transformava por meio da magia negra. Sim, o lendário ser do inferno que adorava devorar crianças na Idade Média. Um homem de porte médio que se transforma nessa criatura passa a ter no mínimo 2 metros de altura, pesa aproximadamente uns 500 quilos, tem pelos negros por todo o corpo, orelhas pontudas e dentes longos e afiados. A criatura é semelhante a um urso, só que muito veloz. Chegam a correr até 60 km por hora. Não há magista capaz de deter essa criatura. Apenas 10 tiros na cabeça. Agora, entendi o porquê de Mestre Mike me chamar no mundo astral e pedir para me deixar Nova York às pressas. Corri até um telefone público que tinha ali do lado da lanchonete e liguei para Jerry, o amigo que me deu abrigo na noite anterior. Liguei e rapidamente Jerry atendeu. Eu disse a ele para deixar o apartamento às pressas sem levar nada. Mas foi aí que ele disse: "Calma, Kevin. Eu sei que você tem passado por muita coisa ultimamente. Olha, você precisa de ajuda. Sua esposa Alice está aqui. Estamos prontos a te ajudar. Você pode voltar para Nova York." Porra, Jerry. Não acredito que você fez isso. Calma, Kevin. A Alice quer falar com você. Alice pegou o telefone e disse: "Amor, onde você está? Estou muito preocupada." "Sua vagabunda, eu vou te matar, sua meretriz." "Então você já sabe, né, amorzinho?" "Quer dizer, adeus ao Jerry?" Naquele momento, escutei Alice falar com outra pessoa que parecia estar ali com ela. "Andrew, o amiguinho do Kevin, não é mais útil para nós." Nesse momento, escutei Jerry gritando e som de ossos quebrando. E 10 segundos depois, não ouvi mais nada. "Sua meretriz, o que você fez? Eu vou ligar agora para a polícia." "Escute, amorzinho, você está com algo que me pertence. Vou te dar até amanhã cedo para você estar aqui em Nova York e me devolver isso. E voltar para ser o meu brinquedinho sexual aqui na sua prisão. Caso contrário, farei uma visitinha à sua mãe em Seattle. Não se esqueça, você tem até o sol nascer para voltar para o nosso apartamento." Eu não poderia voltar para Nova York, mas também não poderia pôr a vida da minha mãe em risco. Tentei ligar para ela, mas ela não atendia. Parecia não estar em casa. Então liguei para minha ex-namorada, a Jane, e pedi para que fosse até a minha casa e levasse minha mãe para a casa dela em segurança. E depois, eu a explicaria tudo. E assim, ela me prometeu que faria. Entrei no carro e continuei meu caminho para Seattle. Precisava chegar lá o mais rápido possível. Estava a 120 por hora. Era por volta de 22h40. Estava a 20 minutos da cidade de Madison, no condado de Dane.
Estava dirigindo na autoestrada. De repente, apareceu um outro carro ali em alta velocidade e me ultrapassou. Porém, propositalmente, o motorista jogou o carro para o meu lado, na hora da ultrapassagem, fazendo eu frear bruscamente e jogar o carro para o acostamento. Meu susto foi gigantesco, pois achei que morreria. O carro me cortou, parou a uns 100 metros de mim, e dele desceu 2 homens grandes. Estavam vestidos com roupas sociais. Eu logo imaginei que seria problema. Tentei arrancar o carro e sair dali, mas pôde até parecer filme, mas meu carro não quis dar partida. Fiquei pensando no que fazer quando os 2 homens chegassem até mim, mas logo eles pararam a 30 metros na minha frente e pela luz do farol eu presenciei algo surreal. Os homens caíram de 4 no chão, suas roupas começaram a se rasgar e sua aparência de humano deu lugar a 2 criaturas demoníacas. Sim, eram 2 lobisomens enormes. Fiquei paralisado e, sem perder tempo, as criaturas vieram com uma velocidade incrível em direção ao meu carro. Era eu contra 2 daqueles demônios. Com certeza, eu não sairia vivo dali. Aquelas criaturas se aproximaram do meu carro e pararam. Um silêncio tomou conta do lugar, e logo de repente, veio a mim um segundo carro e parou ao lado do meu. Dele saiu uma figura, que parecia ser um homem. Ele vestia um longo sobretudo negro, com um capuz que cobria seu rosto. Ele veio em direção ao meu carro e disse: "Kevin, saia do carro." Eu, com muito medo das 2 criaturas ali paradas, não me movi e não disse uma palavra. E em seguida, aquele homem disse novamente: "Não tenha medo. Meus cães só vão te fazer meu se assim eu ordenar. E é isso que eu farei se você não sair do carro." Relutante e com muito medo, eu saí do carro. Em seguida, ele me pediu o diário de Alice. Eu, sem tirar os olhos das criaturas que estavam a cerca de 5 metros de mim, eu, sem hesitar, tirei o diário de Alice do bolso e o entreguei, e ele tirou o capuz que cobriu o seu rosto e disse: "Desculpe a minha falta de modos. Me chamo Anthony. Alguns dizem que pareço o Anton Levey, mas eu discordo drasticamente, pois Anton Levey é um anjo comparado a mim. Bem, Kevin, talvez você não saiba, ou talvez até saiba, e eu não sei até que ponto você leu esse diário, mas eu sou o sacerdote líder da Black Spiral, a mesma seita que Alice pertence. Digamos que o nosso trabalho se resume em cultos, e rituais e sacrifício de seres vivos. O fato de sermos a espiral negra é que tudo o que há no mundo tem que girar em torno da nossa ordem. Destruímos tudo aquilo que está no nosso caminho. Foi um erro da parte da Alice se envolver com você. Bom, mas infelizmente, que vai pagar pelo erro dela é você. Me desculpe, Kevin. Não é nada pessoal." Ele disse essas palavras, tirando uma de dentro do paletó e apontando para mim. E disse em seguida: "Não se preocupe, eu não vou atirar. Você vai servir de lanche para os meus cães. Mas vamos fazer um jogo. Você vai entrar nesse mato e correr o mais longe que conseguir. Vou te dar 1 minuto. Quando seu tempo acabar, meus cães vão atrás de você. Se eles te alcançarem, você morre. Mas se conseguir escapar, você está livre." Ele logo começou a contar, mas antes que eu começasse a correr, percebi que as 2 criaturas se levantaram e começaram a farejar o ar, e logo entraram e se esconderam no mato. E só fui entender o porquê daquilo quando comecei a ouvir um carro se aproximar, e para minha felicidade, era uma viatura da polícia do condado de Dane. Anthony guardou a arma no paletó e ficou ali parado. O carro parou e saiu 2 policiais e perguntaram se estávamos com algum problema. Eu gritei para os policiais que Anthony estava armado
mas rapidamente os dois sacaram suas armas e mandou nós dois deitarmos no chão com as mãos na cabeça. Sem escolha, eu obedeci os policiais. Anthony disse que ninguém nunca deu ordens a ele e que aquela não seria a primeira vez. Os policiais apontaram as armas para Anthony, que se recusava a deitar no chão. Foi daí que um dos policiais acertou Anthony com um cacetete na cabeça. Ele caiu no chão se debatendo, e foi aí que a merda toda começou. Os dois lobisomens que estavam escondidos no mato vieram e atacaram os policiais. Os mesmos revidaram com tiros, mas parece que não adiantou muito. Em menos de 30 segundos, os dois policiais já estavam mortos, sendo devorados pelas criaturas. Mas é claro que eu não fiquei lá para assistir. Entrei no meu carro e desesperadamente tentei dar a partida. O carro não funcionava e logo em seguida senti minha roupa molhada com líquido quente. Anthony estava de pé parado à frente do carro, descarregando sua pistola em mim. Eu não sei se era adrenalina, mas eu não senti dor alguma. Minha visão ficou turva, mas o suficiente para ver Anthony cambaleando até o seu carro, seguido por dois homens nus com suas respectivas bocas cheias de sangue. Eram os dois homens que se transformaram nas feras. Deram partida no carro e foram embora. Eu estava ali, com o corpo perfurado de balas, e no acostamento da estrada havia os restos mortais do que sobrou dos dois tiras. Sinto a roupa colada no corpo. Eu quero viver. Não posso estar morto. Minha vida passou diante dos meus olhos em uma fração de segundos. Me contentei com a morte. Apenas desejei que fosse rápido. Mas um segundo depois, mudei de ideia. Não poderia deixar aquelas pessoas impunes depois de tudo que fizeram. Depois de matar o meu amigo Jerry. Depois de brincar comigo e sacrificar todos os filhos que um dia sonhei em ter na vida. Não dessa vez. Eu não poderia morrer ali. Então lembrei quando aquele jovem rapaz me ofereceu carona há muitos anos atrás. Sim, aquele rapaz que eu não lembro qual é o nome dele, mas ele dizia ser o diabo, e disse que nos veríamos em breve. Sem hesitar, eu chamei pela sua ajuda, e ele veio. Ora, mas que surpresa, se não é o meu amigo Kevin. Diga o que deseja de mim. Quero viver. Quero vingança contra as pessoas que fizeram isso comigo. Eu aceito a sua proposta. Não é assim tão simples, meu amigo. Essa proposta não está mais disponível. Eu sei que ainda tem interesse em mim. Na verdade, eu não sei se há alguma ligação entre você e as pessoas que destruíram minha vida. Mas se não houver, eu desejo apenas uma coisa de você. Então diga. Eu quero viver. Quero vingança. Estou disposto a pagar o preço, mesmo se for alto. Isso depende de eu ir ou não com a sua cara. De acordo. Assim que eu completar a minha vingança, você pode vir buscar minha alma. Ok, Kevin. Se é isso que deseja, é isso que terás. Considere feito. Depois disso, só me lembro de me acordar em um hospital em Chicago, Illinois. Eu havia passado cerca de um mês em coma. Os policiais vieram pegar meu depoimento se eu lembrava do ocorrido. Expliquei apenas alguns detalhes, mas não contei nada de sobrenatural. Os policiais disseram que o motivo de eu estar em Chicago é que eles acreditam que houve uma queima de arquivo por parte de alguma organização criminosa, pois minha mãe havia sido assassinada, assim como minha ex-namorada Jane e meu amigo de Nova York, o Jerry. Os policiais disseram que eu também era um alvo desses criminosos, mas por um milagre sobrevivi a 3 tiros a queima-roupa. Mas também por um milagre, nenhum dos tiros acertou nenhum órgão vital. Não demonstrei nenhum tipo de reação quando soube da morte da minha mãe
e da Jane, pois a minha missão agora era enviar os responsáveis para o inferno, para servirem a minha mãe e a Jane. Os policiais disseram que eu teria uma nova identidade. Estava no programa de proteção à testemunha, pois o Kevin foi dado como morto. Inclusive, a vadia da minha ex-mulher, Alice, já até se casou novamente. A polícia decidiu manter a versão da história que eu estava morto, pois eles desconfiavam que Alice tinha algo a ver com tudo isso, porém não existiam provas nenhuma contra ela. Em seguida, eles disseram que sentiam muito pela minha família e que assim que eu tivesse alta, eles me levariam até a minha nova casa ali mesmo em Chicago e que a minha ficha médica estava com o meu novo nome, que seria Cal. Me passaram mais informações e foram embora. 3 meses se passaram. Foi tempo suficiente para me recuperar 100% e, por meio de alguns contatos, descobrir algumas informações sobre o paradeiro de Alice. Não sabia nada sobre onde localizar Anthony, mas estava disposto a ir atrás do peixe pequeno e depois chegaria até o grande. Um sábado à noite, havia uma festa organizada para Black Sparrow. Um dos meus informantes me passou a localização. A festa era na cidade de Salt Lake, no estado de Utah. Me aproximei da mansão com meu carro e ao longe eu já escutava a música, indicando que havia uma festa ali. No próximo vídeo, eu continuo o desfecho dessa história espetacular para vocês. Boa noite.